Então vamos lá, pessoal, voltando agora com o FGTS, vamos pegar esse bloco para falar os principais pontos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que pode ser cobrado de vocês no exame de ordem. Primeira informação aqui é que o FGTS atualmente é regulamentado pela Lei 8.036 de 90, então vários pontos serão retirados dessa lei aqui. Acho que vale a pena dar uma lida nos dispositivos contidos lá nessa Lei 8.036 de 90. E olha o que acontece, o FGTS ele foi criado para substituir aquela antiga estabilidade decenal, o sistema da estabilidade decenal, que estava previsto lá no artigo, está previsto na verdade no artigo 492 da CLT, que era a estabilidade que se adquiria com 10 anos de empresa. Então o FGTS ele foi criado para substituir esse sistema. O FGTS ele foi criado lá em 1966, só que como um sistema que poderia ser adotado ou não, era uma situação optativa. Quando da sua criação, o empregado optava pelo sistema FGTS ou optava pelo sistema antigo da estabilidade decenal. Só que o intuito do legislador foi substituir o antigo sistema da estabilidade. Só que isso daqui só ocorreu anos e anos depois com a Constituição de 88. Mas aos poucos houve essa substituição. Os empregados passavam a optar pelo sistema do FGTS, pensando lá na aposentadoria, em ter o valor, sacar uma quantia significativa. Só que olha o que acontece. Se existe incompatibilidade com a estabilidade decenal, não existe incompatibilidade entre o FGTS e outros sistemas de estabilidade. Vejam que a incompatibilidade que existe é com a estabilidade decenal prevista na CLT. Pego o artigo 492 da CLT e digo que ele é incompatível com o FGTS. Mas as estabilidades, inclusive estabilidade decenal, elas podem ser criadas por outras normas, por um acordo coletivo, por uma convenção coletiva, por um regulamento de empresa, pelo meu contrato de trabalho. Então, o meu contrato de trabalho, ele pode ter uma norma falando que com 10 anos de empresa, Bruno adquire a estabilidade. Existe incompatibilidade entre essa cláusula do meu contrato de trabalho e o FGTS? Claro que não. Eu terei direito à estabilidade decenal ao completar 10 anos de empresa e tenho direito também aos depósitos do FGTS. Uma convenção coletiva, um regulamento de empresa que traga a estabilidade decenal, quinquenal, qualquer que seja o prazo, ela não é incompatível com o FGTS. Tomem cuidado com isso aqui, a incompatibilidade é só com a estabilidade prevista na CLT, no artigo 492. Além disso, o que nós vamos falar aqui? Vamos destacar alguns pontos da Constituição Federal. O que a Constituição Federal fez em relação ao FGTS? Primeiro, tornou obrigatório o sistema. Após a Constituição de 88, não é mais possível a opção entre a estabilidade decenal da CLT e o FGTS. A partir de 88, todo empregado ele já é parte integrante do sistema FGTS. Ele já passa a ser ali admitido no sistema. Então, tornou obrigatório o sistema do FGTS. Depois disso, incluiu o rural. Foi a partir da Constituição de 88 que o rural passou a se integrar ao sistema FGTS. Além disso, foi a Constituição que aumentou a multa rescisória de 10% para 40%. Antes da Constituição de 88, a multa era de 10%. Hoje é de 40%, tendo em vista a Constituição de 5 de outubro de 1988. Além disso, vamos aqui falar sobre os depósitos mensais. Mensalmente,
mensalmente, o empregador tem que realizar o depósito. Todo mês o depósito tem que ser feito. Coloquei aqui, na verdade, é artigo 15, que fala do depósito mensal e que fala até os dias 7 do mês. Então, na verdade, o 7 é em relação ao dia. Então, o artigo 15 da Lei 8.036 diz que até o dia 7 do mês seguinte deve ser feito o depósito do FGTS relacionado ao mês anterior. E o que acontece? Cuidado, porque não é 7º dia útil, não, é o 7º dia do mês, o dia 7 do mês. Só que olha o que acontece. Esse depósito, também nos termos do artigo 15, ele é de 8% da remuneração. Se eu falo que o depósito é de 8% da remuneração, é porque eu estou incluindo também as gorjetas. Então, o próprio artigo 15 faz menção a 2 dispositivos importantes da CLT. Ele menciona os artigos 457 e o artigo 458. 457 que fala das gorjetas. Então eu recebo R$1.000 de salário mais R$1.000 de gorjeta. Minha remuneração é de R$2.000. Na hora de depositar os 8%, o empregador depositará sobre os R$2.000. Estou incluindo as gorjetas. O artigo 458 da CLT já fala do salário in natura. Então lembra, recebo R$2.000 de salário e ainda me pagam R$300 de conta de telefone celular. Eu tenho aqui um salário in natura de R$300. Na verdade, o meu salário é R$2.300. Na hora de depositar os 8% do FGTS, o depósito tem que ser com base em R$2.300. Então também incluo o salário in natura para fins de depósito de FGTS. Só cuidado o seguinte, o depósito será de 2% para o aprendiz e para aqueles contratos que foram firmados pela Lei 9.601 de 98. Então o depósito será de 2% para o aprendiz e para os contratos firmados nos termos da Lei 9.601 de 98. Essa Lei 9.601 de 98 é o contrato por prazo determinado. Na aula sobre contrato de trabalho, nós lembramos dessa lei. É aquele contrato por prazo determinado que depende de negociação coletiva e que, além disso, serve para proporcionar o aumento nos postos de trabalho. Então, contratou pela Lei 9.601, depósito de FGTS de 2%. Contratou em aprendiz, depósito de 2%. Só que aí vamos lá, ó, um dos pontos mais cobrados pelas bancas em relação a FGTS. Depósito do mesmo quando eu estou afastado, prestando serviço militar obrigatório ou afastado por acidente de trabalho. Vocês vão ler o artigo 15, parágrafo 5º da lei. Então vocês não vão deixar de ler esse 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90. É ele que diz que o empregador continua com a obrigação de depositar o FGTS, mesmo que o contrato esteja ali suspenso, porque o empregado está afastado por acidente de trabalho ou afastado cumprindo o serviço militar obrigatório. Vejam que são 2 situações de suspensão do contrato de trabalho, mas um pouco diferentes, sui generis. Por que um pouco diferente? Porque eu não trabalho, eu não recebo do empregador, mas ele faz o depósito de FGTS. Isso ocorre nessas 2 situações, serviço militar obrigatório e afastamento por acidente de trabalho. Se eu faço o depósito do FGTS, eu conto aquele período como período de trabalho, como tempo de serviço, ok? Cuidado com essa norma aqui. Além disso, ó, aviso prévio indenizado.
Será que eu tenho incidência do FGTS no aviso prévio indenizado? Vejam o seguinte, o empregador me concedeu o aviso prévio, eu teria direito a 90 dias de aviso prévio por estar na empresa há 20 anos. O empregador vai indenizar o aviso prévio, não quer que eu trabalhe, ele vai me indenizar. Nós vimos na aula de aviso prévio que a data a ser anotado na saída é o quê? A do término do aviso prévio, mesmo que indenizado. Nós vimos que aviso prévio é contrato de trabalho. Então, se ele está me indenizando o aviso prévio, ele está me pagando verba salarial. Se ele está me pagando verba salarial, eu tenho sim a incidência do FGTS. Então, na rescisão, ele vai me pagar lá 90 dias. Sobre aquele valor pago dos 90 dias, vai incidir sim o FGTS, é o que consta aqui na súmula 305 do TST. Cuidado, porque isso daqui vira e mexe, cai em prova de concurso, em prova de exame de ordem. Último ponto aqui, ó, prescrição trintenária. Vamos tomar cuidado aqui com o sistema de prescrição do FGTS. Nós não aplicamos, regra geral, a prescrição do direito do trabalho, aquela prescrição quinquenal. Não, a prescrição é trintenária. Ela é de 30 anos, nos termos da súmula 362 do TST. Então, o que acontece? Eu trabalhei 30 anos para uma determinada empresa. Comecei lá a trabalhar em 1983, fui demitido em 2013, trabalhei 30 anos para essa empresa. Fui demitido, no dia que eu fui demitido, fui lá na Caixa Econômica ver o meu saldo de FGTS e não tinha nenhum real. Nada, nunca foi depositado FGTS ao longo dos 30 anos. Será que eu posso pedir o FGTS dos 30 anos? Posso. O FGTS tem prescrição trintenária. Se fosse verba salarial, por exemplo, vocês sabem que eu só poderia pedir os últimos 5 anos. Eu só voltaria até 2008, porque a prescrição seria quinquenal. Só que para a FGTS não, ela é trintenária. Tomem cuidado com isso. Só que vamos lá, eu só consigo buscar os 30 últimos anos de FGTS se eu ajuizar a ação dentro dos 2 anos a contar da rescisão do contrato. Ou seja, a prescrição ela é trintenária se eu respeitar a prescrição bienal. Eu tenho que ajuizar a ação dentro do prazo de 2 anos a contar da rescisão do contrato de trabalho para poder buscar os últimos 30 anos. Então, olha o que acontece. Mudando um pouquinho aqui o nosso exemplo. Trabalhei de 1990 até 2013. Trabalhei aqui 23 anos. Fui demitido em 2013. Aqui houve a rescisão do contrato de trabalho. Eu tenho até 2015 para ajuizar a ação trabalhista, respeitando a prescrição bienal. Se eu não ajuizar até 2015, eu não busco mais nenhum real de FGTS ou de qualquer verba trabalhista. Ajuizando até 2015, eu voltaria 30 anos. Não precisa nem voltar isso tudo, né? Voltaria até 1990. Então, eu posso buscar 30 anos do FGTS, desde que ajuize a reclamação trabalhista dentro do prazo de 2 anos da prescrição bienal. Isso daqui nós encontramos na súmula 362 do TST. Só que vale a pena também mencionar outra súmula. Vale a pena também mencionar aqui a súmula 206 do TST, que fala também do FGTS. Olha o que acontece. Eu tenho aqui horas extras que não me foram pagas. Trabalhei durante 10 anos prestando horas extras. Fui demitido em 2013. Ajuizo a reclamação trabalhista. Volto quantos anos? 5 anos.
Então, apesar de ter trabalhado 10 anos prestando horas extras, ajuizo a reclamação trabalhista e pela prescrição quinquenal, volto até 5 anos. Volto até 2008. Se eu volto até 2008, o que acontece? As horas extras anteriores a 2008 prescreveram. Se elas prescreveram, o FGTS incidente sobre elas também prescreveu. Então vejo que nessa hipótese eu não vou falar em prescrição trintenária. Por quê? Eu tive a prescrição da verba principal. Eu tive a prescrição das horas extras. Se as horas extras prescreveram, o FGTS incidente sobre elas também prescreveu. Quando eu tenho a prescrição do principal, eu tenho a prescrição do acessório, digamos assim. Então são as duas situações. Se eu quero apenas o FGTS, se as verbas trabalhistas foram pagas, mas o FGTS não foi pago, eu volto até 30 anos. Se eu quero a verba principal e o FGTS incidente sobre ela, eu tenho que respeitar a prescrição quinquenal. Volto 5 anos, busco as horas extras dos últimos 5 anos e o FGTS sobre as horas extras dos últimos 5 anos. Essa é a diferença aqui existente entre as duas súmulas, a 362 e a 206 do TST. E aí com isso nós terminamos esse bloco um pouco mais rápido, só sobre o FGTS, para no próximo bloco nós falarmos sobre o trabalho da mulher e do menor, as normas relacionadas a essa proteção.